Fala pessoal, bem-vindos, meus amigos, minhas amigas. Vamos lá para mais um tema aí interessante, tema atual, que tem a cara aí dos nossos vestibulares, tá? Uma matéria que acaba de ser publicada aí pelo IBGE, né, e vem sendo trabalhado aí pela nossa imprensa. Então vamos lá? Mais uma vez aqui pelo Singular Ângulo Vestibulares, eu sou o professor Marcelo Corrêa e aguardo sugestões aí de temas, né, aí para os nossos grandes vestibulares. Então, olha aqui a matéria que foi publicada aí recentemente. População brasileira deve começar a diminuir. Deve, é uma estimativa. Deve começar a diminuir em 2042. Então, o que o IBGE calcula? Isso de acordo com números do último censo. Lembra que o último censo era para ter sido realizado em 2020, em função da pandemia, obviamente, não foi possível. Alguns países, digamos que a maioria lá do G20, da OCDE, eles acabaram fazendo em 2021. Nós aqui, sem recursos, deixamos para 22. Então, você faz a coleta ao longo de 22, um pouquinho até foi coletado em 23, e os números vão sendo aí compilados, e agora o IBGE está analisando e publicando alguns estudos. É normal, né, esse tempo para que um estudo possa ser feito. E o que o IBGE constatou? Que a nossa população deve crescer até 2041. A partir de 42, como diz o texto, ela já vai estar diminuindo. Então, a nossa população ela ainda cresce, tá? Mas ela cresce cada vez menos. Surpreendentemente, cada vez menos. Quando o IBGE acha que entendeu qual é esse ritmo de redução, os números nos surpreendem ainda mais. A gente vai falar disso já já. Tá? Mas a ideia é essa: 6 anos antes do que tínhamos previsto. Então, os estudos anteriores imaginavam a nossa população crescendo até 2047, e em 48 ela já estaria diminuindo. Então, isso foi antecipado em 6 anos. Eu não duvido que daqui a uns 10 anos um novo estudo aponte para uma antecipação ainda maior. Mas é que não dá, né? Não dá para fazer assim. Tem uma metodologia estatística. Então, é assim que se trabalha. Tá? Então, olha aqui, olha que interessante, né, que os estudos apontam que a população brasileira deve começar, pode dar um pause para ler, fazer uma anotação ou outra, então, deve começar a diminuir em 42, 6 anos antes do que apontavam os estudos anteriores. Né? O número total de brasileiros deve ter o seu pico em 41. Eles calculam que a nossa população pode chegar até a 220 milhões. E a partir daí, ela começa a diminuir. A projeção, em 2070, teremos 199 milhões, né, de habitantes. Cuidado aqui, as aspas, o que vem na frente. Isso aqui seria a resposta, né, de uma questão aí fácil, hein? De uma segunda fase, Unicamp, Unesp. Olha lá, aspas para o especialista aí, para o doutor em demografia. Qual é o nome dele, pô? Então, José Eustáquio. Tá? O que ele está dizendo? Essas projeções populacionais são extremamente importantes, principalmente para as políticas públicas. Não dá para imaginar uma questão assim, né, de perguntar qual a importância desses estudos? Né? É preciso saber o tamanho real da população e a composição dessa população, para ter planejamento. Né? Nós estamos agora, nós que eu digo, é o governo, está entregando para o Congresso o orçamento para 2025. No orçamento, o governo estabelece quanto ele acredita que vai arrecadar e como ele propõe gastar. Né? Se eu não tenho a população, né, com números bem detalhados, como é que eu posso, né, fazer o orçamento? Como fazer o orçamento de uma família se eu não sei se tem crianças, se tem idosos, se tem creches, se tem faculdade, se tem plano de saúde? Né? Então, esses gastos todos você estabelece onde? No orçamento. Fazer isso sem números da população, aí é completamente assim, tiro no escuro. Tá? Olha a nossa expectativa de vida. Nossa expectativa de vida pulando aqui, para 83,9. Está em 76,4, como subiu, né, em tão pouco tempo, de 71 para 76. Né? Expectativa de vida ao nascer, quer dizer, para quem está nascendo agora.
né? Mas a estimativa é que isso vai chegar a 83,4, 84 anos, um padrão assim dos mais altos que tem hoje na Europa. Inclusive, é muito bom, né, analisar o que acontece com a sociedade europeia, como eles lidam com o envelhecimento, para que nós possamos, né, fazer esse planejamento aí de médio para longo prazo aqui. Né? Os números estão mostrando que não é longo, não, é mais para médio. Né? O envelhecimento está acontecendo numa velocidade maior do que imaginávamos. Olha aqui de novo, ó, de 2000 a 2023. Então não é uma análise, sabe, dos últimos 50, 70 anos, não, analisando só os 20 últimos anos. A taxa de fecundidade. A taxa de fecundidade é o número de filhos por mulher. Então pega aí todas as mulheres em idade fértil e faz uma média. Tá? Do país, ó, o número médio de filhos nascidos vivos por mulher recuou. Era 2,32 no início desse século e já caiu para 1,57. Nós já estamos bem abaixo da chamada taxa de reposição. A ideia seria assim, por exemplo, um casal, duas pessoas tendo 2 filhos. Médio e longo prazo, o casal morre, ficam 2 deixaram 2. Então, quando você tem 2 filhos por mulher, já pode imaginar que a médio prazo a população vai parar de crescer. Agora, se um casal tem 1 filho, já posso imaginar que a médio prazo a população vai começar a diminuir em número absoluto, porque está abaixo da taxa de reposição. Reposição nesse sentido, 2 deixando 2. Né? Então, nós já estamos aí, né? E em pouco tempo, sem nenhuma política de controle de natalidade, né? Nem sequer políticas de planejamento familiar, que seria até necessário. Nem isso a gente faz aqui. Planejamento familiar é diferente de controle. Controle é uma imposição, né? Planejamento é uma orientação. As condições físicas, as condições materiais, né? As condições econômicas permitem tanto. Né? Você já tem esse número. Então, vamos partir para métodos anticonceptivos. Né? Ou não tem, é possível ter um, não, agora, pelas condições financeiras, nenhum. Isso é planejamento. Né? Vamos mudar, vamos tentar aumentar a renda aqui, diminuir gastos para poder ter esse filho. Porque, caso contrário, né, não são os filhos que vão fazer aquela família ficar pobre. Mas, óbvio que um número, além do financeiramente suportável, faz com que aquela família meio que, né, é o chamado ciclo de pobreza, não rompe o ciclo de pobreza. Né? Vai acabar tendo filho pobre, que vai gerar netos pobres, assim vai. Então, isso seria o planejamento, orientação. Nem isso fizemos. Né? E mesmo assim, a queda é brutal. Né? Olha o segundo texto aí. Ó. A pesquisa também mostra que as mulheres continuam tendo filhos. Isso é um ponto importante, ó, cada vez mais tarde. Né? A idade média, que era de 25,3 anos em 2000, subiu para 27,7 em 2020. Aí não é 2020 não, porque os números foram coletados não em 20 não teve censo, coletados em 22, de 22 para 23. Né? Mas tudo bem, detalhe aí do texto eu notei agora também. Essa é uma tendência que deve continuar. Segundo o IBGE, em 2070, a média de idade das mulheres brasileiras ao se tornarem mães deve chegar aos 31. E o que acontece? Quanto maior é a faixa etária da primeira gestação, qual é a tendência? A tendência é ter um filho só. Né? Então é isso que nós estamos constatando. Tem a ver, né? Tem a ver, claro, com a maior participação da mulher no mercado de trabalho, na própria sociedade, né? Na vida pública, mudanças, né? Comportamentais. Né? Olha que texto interessante aqui. Primeiro gráfico, né? Mostrando, ó, o gráfico está certinho, né? Agora que eu vi. Foi um erro lá do texto e erro meu, né? De copiar e colar e não ter notado. Tá vendo lá, ó, 2,32 em 2000. E, olha o último número lá, 2023. Que os números foram coletados entre 22 e 23. Tá? Mas, né, é um preciosismo aí, mas feita a correção. Olha que legal esse texto aí, que daria também uma resposta muito boa para um vestibular num padrão, talvez Unicamp, por aí. Ó, essa redução do número de filhos por mulher acontece
primeiro nas regiões mais desenvolvidas do país. Tá? Então, começa lá em São Paulo, no Rio, no Rio Grande do Sul, entre as mulheres mais escolarizadas. E isso vai aumentando, vai se espalhando entre outros grupos de renda, e outros grupos de escolaridade menor. Está faltando a palavra aí. Né? Então, em resumo, as mulheres mais escolarizadas, as mulheres com maior espaço no mercado de trabalho, elas vão criando uma tendência. Né? Antes, a gente falava assim, a natalidade em tal lugar é alta porque não tem televisão. Você já deve imaginar o motivo, né? E agora, foram feitos alguns estudos que não é que isso faz algum sentido, mas como assim? O que acontece? Eu vivo no campo, famílias numerosas. Agora eu tenho acesso à TV via satélite. E eu vejo todo aquele glamour das novelas, das séries, dos filmes. E claro que isso cria um encantamento. Né? E não tem nenhuma família numerosa como a minha. E isso acaba se tornando uma tendência, do jeitinho que está aí no início do texto. Primeiro nos lugares mais ricos, entre as mulheres mais escolarizadas, com maior prestígio no mercado de trabalho, e isso vai se multiplicando, isso vira uma tendência, né? Como afirma aí, quem? A Isabel Guimarães, que é gerente de estudos e análises demográficas do IBGE. Legal essa abordagem aí. Ela fala de uma forma muito didática. Por que de uma redução tão significativa num período tão curto? Em resumo, vamos ver aqui, temos 3 pirâmides etárias. Olha como mudou, né, o perfil da população brasileira. Né? O país está ficando mais velho. Então, temos aqui, de 2000 para 2023, né? A proporção de idosos na população brasileira quase dobrou. Quase dobrou. Ela sai de 8,7 para, aí o logo, né, do nosso Mundo em Debate está em cima, tá? Mas é 15,6. Né? Então, quase, como já disse, quase dobrou. Ninguém vai se preocupar com esses números, mas o dobrou, sim. Isso é importante. Lembrando, o IBGE trata estatisticamente como idoso de 60 para cima. Tem país europeu que trabalha, ou o Japão, né, trabalha de 65 para cima. Nós consideramos 60 anos ou mais. Tá? Olha aqui, em 2070, cerca de 37,8%, né, dos habitantes do país serão idosos. Né? Então, imagina o quanto aí a nossa previdência não vai ter que sambar. Para quê? Para se ajustar a essa nova realidade. E também, não é só previdência, saúde pública, sistema de acolhimento, né? Asilos, clínicas de repouso, essa infraestrutura aí. Né? Já a idade média da população brasileira atingiu 35,5 anos em 2023. E deve saltar, vamos ter uma idade média de 48,4 anos. Literalmente, o que está acontecendo hoje na Europa vai acontecer aqui, só que num intervalo menor. O envelhecimento está se dando numa velocidade mais rápida. Né? A vantagem que temos é que lá já aconteceu. Então é possível estudar o que aconteceu lá para, né, nos prepararmos. Só não sei se esse estudo vai ser feito, esse planejamento vai ser feito. Né? E para terminar, olha aqui, esse é o último número oficial lá do coletado de 22 para 23, mas não é tanto o número, né, que me interessa aqui, e sim essa curva. Tá? A curva vai mostrar o quê? O nosso crescimento anual. Tá? Nosso crescimento anual, então, que já alcançou, por exemplo, 3% ao ano. Né? Se nós olharmos agora, nosso crescimento está em 0,5%. Né? Há pouquíssimo tempo estávamos crescendo 1,4%, 1,8%. Né? E agora crescemos 0,5% ao ano. Natalidade, menos mortalidade, mais fluxo migratório. Né? Então, né, se você analisar bem aí, observar a curva, é uma queda bem pronunciada, perdão. Uma mudança comportamental, uma tendência de casar mais tarde, uma tendência de casar e não ter filhos, é o mundo dos pets.
né? É a mulher brigando no mercado de trabalho, né? E tudo isso acontecendo de forma rápida e não pode ser uma surpresa. Temos que ter esse acompanhamento para exatamente prepararmos aí orçamento, políticas públicas, ver se a sociedade está preparada para isso também, né? Para acolher o idoso, valorizar o profissional sênior, né? Não esse etarismo tão forte em algumas áreas, né? Sabemos disso, qualquer coisa já é velho, já está ultrapassado. Não, alguns países estão vendo que é legal esse convívio da mão de obra sênior e a mão de obra júnior. Né? Esse convívio é muito produtivo. Tá? Mas aí, tem umas empresas começando aí com um programa de trainee para quem tem 50 anos ou mais. Né? Exatamente, você muda de área, 50 anos ou mais, você tem uma baita experiência, você já enfrentou crises. Isso, somado ao conhecimento, né, da juventude, pode dar um resultado maravilhoso. E não o etarismo, o preconceito aí com a idade. Né? Então vamos lá. Gente, então, boa semana para vocês. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.